Estamos de volta com mais um programa OAB Comunidade, hoje tratando da alienação parental e do dano afetivo, com os doutores Matias Guevara e Franciele Campos. Lembrando sempre que você também pode participar, mandando sugestões através do e-mail oabcomunidade@tvfarroupilha.com.br ou ainda através do telefone 3268-1811. Continuando então a falar da alienação parental, eu gostaria de saber então do Dr. Matias, qual a postura do casal que se separa para que não ocorra essa situação de alienação? É importante a gente salientar que toda separação, toda dissolução de um vínculo, ele acarreta em algumas situações alguns destemperos. Assim. E para isso, o que o casal tem que buscar? O diálogo, a compreensão de como é que se deu esse processo de separação, ou seja, tem que buscar sempre conciliar. Por quê? Porque um casal que tem filhos, o vínculo do pai para com o filho é indissolúvel, ficam as responsabilidades, alimentos, a própria questão de guarda, não existe ex-filho, não existe ex-filho, Então, o que se busca? Conciliar, sempre se tenta ao máximo que os ex-cônjuges tenham uma convivência harmônica, pacífica, porque tudo a bem dos filhos. Não ocorrendo isso, não havendo essa dissolução amigável, tendo a verificação da alienação parental, dessa lavagem cerebral feita nos filhos, aí entra o papel importantíssimo da nova lei, que verificou toda uma série de condutas que a doutora Franciele até vai complementar essa resposta falando um pouco dessa questão legal, doutor? Isso, então a nova lei ela traz duas situações em que a gente pode trabalhar os casos de alienação parental, Quando já há um processo em curso, Quando está havendo um processo de regulamentação de visitas ou de divórcio, enfim, e que pode ser identificada a alienação parental nesses casos, ou quando o pai, o genitor, enfim, que se sentir, após já ter ali as suas visitas regulamentadas, que houver esses indícios, ele pode ingressar com uma ação própria, visando a desconstituição dessa alienação parental. Então, pode ser já num processo em curso ou numa ação específica, E o que vai acontecer judicialmente, então? Essas ações, pela nova lei, elas têm uma tramitação prioritária, Porque o nosso legislador entende que é preciso que se dê uma solução rápida a esses problemas, Em que o juiz ele vai determinar, então, uma perícia psicológica, que poderá ser feita por um profissional ou uma equipe multidisciplinar de assistente social, psicólogos, enfim. Então, vai ser feito um laudo pericial, Existe um prazo na lei, que é um prazo curto, de 90 dias, para que o psicólogo ou o profissional designado pelo juiz, então, dê o seu parecer, se está ocorrendo ou não os casos de alienação parental, e a partir daí, o juiz, tendo definido como caracterizados os atos de alienação parental, ele vai poder tomar uma série de consequências, para fazer cessar essa alienação, As consequências, elas vão das mais brandas, que seriam, a advertência ao genitor, que seria considerado o alienador, podem passar e podem ir para várias outras consequências, como da guarda, exatamente, ampliação do convívio familiar daquele pai que se sente alienado, estipulação de multa, que eu acho que é um ponto bem interessante da lei, sentido. A mãe, o avô, o pai, enfim, a pessoa que estiver praticando esse ato, ela pode ser condenada também a multa, O juiz pode também determinar que haja um acompanhamento psicológico dessa família, que quando houver a visitação, enfim, ela seja uma visita com, uma supervisão, E a alteração da guarda, o juiz pode determinar também, Se ficar caracterizado e o juiz perceber que está havendo muito prejuízo à criança ou adolescente, o juiz pode então reverter a guarda, E passar a guarda ao pai que se sente alienado,
e até a consequência mais grave, que é a suspensão da autoridade parental, né? Então, aquele genitor que pratica alienação, nos casos mais graves, enfim, ele vai poder ser afastado do convívio dos filhos, né? Então, e isso vai depender, são várias, né? E a lei, ela não é taxativa, né? A lei diz que ela admite novas situações. Exato, o juiz que estiver ali trabalhando no caso concreto, que vai poder avaliar, né? Ele que tem a noção de tudo que está acontecendo ali, né? Então ele vai poder avaliar e determinar ou uma dessas consequências ou mais de uma ao mesmo tempo, ou outras, né? Mas, enfim, é importante que a gente, né, esclareça aos telespectadores que esse ato de alienação parental, ele tem consequências, né? A pessoa que praticar isso, ela não vai passar imune, não é? E sempre pensando naquilo que a gente já falou antes, né? Que é o direito fundamental da criança de ter a convivência familiar, de crescer num ambiente sadio, enfim, com todas as determinações que o nosso sistema jurídico impõe, né, no caso do poder familiar. Né? É muito importante que se ressalte que realmente existem sanções. Isso. Né, porque a alienação parental, ela sempre existiu. Ela não começou não agora. É um fato novo dessa lei, exatamente. Muito pelo contrário, a lei já veio para dirimir então, essas questões nós temos que ocorrendo. A situação já existe, só que existe. Muitas pessoas não sabem que existe agora e que elas podem se proteger contra isso, que elas podem se proteger e podem buscar no próprio Poder Judiciário a aplicação dessa lei. Essa lei é de uma efetividade bastante grande. Ela veio, ela serve ao espírito pelo qual foi construída, qual seja, de evitar realmente a alienação parental, a prática da alienação parental, com a imposição de penas. O acompanhamento psicológico é muito importante nesse caso. Exato. Né? Esse estudo social que se faz. Isso, então, até porque as pessoas percebam que não é uma coisa, não é só uma alegação, né? Não é o pai falar, olha, ela está praticando alienação parental, ela está cometendo calúnia e injúria contra a minha pessoa. Vai haver um laudo. Todo estudo técnico em cima da situação. Isso, não é o juiz. Exatamente. E isso é importantíssimo, é um avanço legislativo fundamental hoje, em se tratando de direito de família. Com certeza. Acredito que é uma das legislações mais importantes que tenhamos hoje, justamente para coibir uma coisa que acontece e não é de hoje, sempre existiu alienação. E haviam várias decisões, mas que como não havia uma lei, né, muitas vezes o julgador, exatamente, ele não tinha como aplicar essas sanções porque elas não estavam previstas em lei. Então, né, ficava uma coisa difícil para o Poder Judiciário poder julgar, né? Até nós temos o Dr. Maggioni e nós vamos falar mais tarde ali também do dano afetivo, né? Se tinham que fazer muitas construções. Exatamente, no direito de família. Exatamente, porque hoje, a lei ela é estática, né? Mas as relações sociais elas vão evoluindo e vão mudando, né? E se há necessidade de se adotar certas posturas, e essa lei veio realmente a referendar tudo o que estava acontecendo. Claro que vai acabar surgindo ao longo novos questionamentos, até outras condutas, mas a lei se presta ao papel pelo qual foi. E outro ponto importante aí, que eu acho que fundamentou bastante essa questão, foi essa mudança, que antes se falava muito em direito de visita. Isso. E agora se percebe que não é só direito de visita do pai, e sim direito do filho da convivência familiar. Então, exatamente. Se fala muito em direito, mas também em um dever, que o pai tem em visitar o filho, em prestar alimentos, em auxiliar de todas as formas. Para quê? Justamente para que não fique alienado a vida do não é porque não mora mais no mesmo teto que o filho que não vai mais participar da vida mas daquele. Mas que o pai busque formas, né, de se aproximar e de fazer essa convivência harmônica que é necessária. Né? Porque o próprio termo poder familiar ou antigo pátrio poder dá aquela ideia assim de poder de posse, de dar mais direitos do que dever, exato, de propriedade. O filho é meu, eu faço o que eu visito bem, se eu quiser. Visito se eu quiser, eu dou alimentos
o quanto eu quiser, no momento que eu quiser. Exatamente. Né? Então, e hoje a gente tem já um pensamento legislativo e também do judiciário muito mais evoluído. Muito mais evoluído, né? muito mais aberto. E o que antes era poder, hoje é direito e dever. Exatamente. Né? E todos têm que obedecer isso e tentar, claro, que trazer um desenvolvimento saudável para essa criança, para esse adolescente, no próprio ambiente familiar, que ele já vem um pouco, até muitas vezes um pouco destruído em função de uma separação judicial. Sim. Né? Mas buscar o quê? Buscar ter responsabilidades conjuntas, comuns, com relação pai aos filhos, né? Os pais para com os filhos. Né? Isso tudo é muito importante. E hoje se chama isso de uma paternidade responsável. Né? Então, independente se, né, acho que a gente tem que pensar sempre, independente se o pai já constituiu uma nova família, tem outros filhos, se a mãe, né, enfim, casou, está vivendo união estável, aquele filho, né, com aquele pai determinado, com aquela mãe determinada, ele vai ter que conviver com aquelas duas famílias, não importa se os genitores deles já constituíram outras famílias ou não. Ele vai ter que conviver harmonicamente com aquele grupo e aceitar aquela situação. Isso, com a família materna e com a família paterna. Com a família paterna, com certeza. Exatamente. É o que se chama hoje da família mosaico, né? As famílias... Teus, os meus e os nossos. Os filhos, exatamente. Os doutores falaram assim, de repente o pai já constituiu uma outra família. Às vezes ele não constituiu outra família, às vezes ele já está no terceiro casamento, no quarto casamento. E às vezes não é, né, hoje em dia, né, a gente tem a figura da união estável, né? É muito mais simples, isso é plenamente né? aceitável hoje, né? Até essa família mosaico, né? Exatamente. E aí a lei veio então para poder proteger aquele filho que está ali ele está ali na corda bamba, né? Ele não está nem aqui nem ali. Mas ele precisa de proteção. Exatamente. Porque o Estado assim o quer também. Exatamente. E há necessidade de fazer essa proteção. Eu gostaria que os doutores também falassem um pouco, mas de maneira assim breve, para que nossos telespectadores entendam, pela avançada da hora. Sim, o que é esse dano afetivo que a gente já comentou em alguns momentos e se já há decisões judiciais nesse sentido. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco desse dano afetivo. Bom, o dano afetivo, então, ele é o outro lado da moeda da alienação parental, né? Então, na alienação parental, a gente tem aquele pai, aquele genitor que quer ter a convivência familiar com o filho e não consegue, né? Já no dano afetivo, a gente tem o lado inverso, né? O filho que se sente abandonado, né? O pai não está mais, o pai ou a mãe, enfim, não está mais convivendo com ele, né? Ali na mesma família, no mesmo teto, e se separou da mãe, ou às vezes nunca teve um relacionamento fixo, né? Com a mãe, então se afasta e aí o pai não tem uma proximidade, um vínculo, né? E aí o filho vai então à justiça buscar, se o pai não quiser aproximação, então uma reparação por esse dano, né? Que a gente chama de dano moral afetivo, né? Isso. Com relação a decisões judiciais, né, nesse sentido, nós temos aqui a felicidade de trabalhar na mesma comarca que o Dr. Mário Majoni, que foi o pioneiro quando jurisdicionava Capão da Canoa. Ele foi o pioneiro a condenar um pai por dano afetivo. Qual foi o caso? É um pai que abandonou o filho, né? Não só do ponto de vista econômico, abandonou do ponto de vista do afeto, né? Um total descaso afetivo para com seu filho. E isso fez jurisprudência, inclusive. Né? Sim, essa condenação teve uma repercussão nacional e o Dr. Mário foi de uma peculiaridade ímpar. A decisão dele, tive acesso, em que ele condenou esse pai, por quê? Porque abandonou esse filho, não deu afeto, e o filho pleiteava, né, um afeto, ele queria um afeto. Né? E ele queria ter um pai. Ele não queria ser órfão de pai vivo, isso, né? Então, assim, justamente o dano afetivo é o outro lado da moeda da alienação parental, né? E deve se condenar o pai que abandona o filho, com certeza. Deve haver esse tipo de condenação, até porque há um dano muito forte, muito grande o dano psíquico, né? Psíquico a essa pessoa, né, na sua própria formação. Há decisões judiciais e há muitas decisões, nós podemos fazer um programa só falando disso. Porque elas são controvertidas, né? Porque são até certo ponto controvertidas. Né? Seria isso, doutor. E também é importante essa questão do dano afetivo, porque muitas vezes os pais, eles pensam substituir
Então, o pagamento dos alimentos, da pensão, né, para que as pessoas entendam, que eles pensam, eu estou pagando pensão em dia, eu estou dando... Isso. Mas agora eu quero viver minha vida. Eu quero viver minha vida, não quero ter nenhum podem vínculo. substituir não é assim, a simples prestação de alimentos pelo carinho. Né? E uma não coisa é não assim. exclui a outra. Uma coisa né? não exclui a outra, com certeza. Muito pelo contrário, devem existir as duas juntas sempre, Exato. né? Mas direito de família é sempre um assunto que tem... Teríamos assunto para assuntos muitos bem problemas. tratados, Com certeza. Muitos né? E essa questão da programas alienação aqui. parental também pode acontecer bastante, né? E ser bem presente. Então, é um assunto Que não se esgota em um programa. Exatamente. É uma lei nova, né? Então vamos aguardar aí as decisões que vão começar a surgir em função dessa lei, né? E se surgirem mais dúvidas, o pessoal também pode mandar e-mails ou através do telefone, que de repente a gente até pode fazer um outro programa. Então, agradeço mais uma vez a presença da doutora Franciele e do doutor Matias. É sempre um prazer. E até a próxima.